a gente percebe que cada vez mais as organizações estão sendo pressionadas para gerarem os seus resultados, né? Mas não aquele resultado clássico do passado que ia somente por uma linha, que era a linha do acionista, né? Hoje é um resultado cada vez mais que precisa ser capturado por toda a sociedade que está no entorno. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Gederson Beck e hoje estou aqui para mais um episódio do webcast, do podcast da Você Está Contratado, e tenho a honra de convidar a Kátia Vasconcelos, que é pesquisadora, professora e atual diretora de pesquisa e RH da Hopen, do Grupo Hopen. A Kátia é fascinada por entender os porquês e fez uma trajetória acadêmica que lhe permitiu tornar-se doutora e mestre em administração. Tem MBA em gestão empresarial e pós-graduação em desenvolvimento e aprendizagem e docência do ensino superior e graduada em pedagogia e administração. A carreira da Kátia tem sido marcada por mudanças importantes, mas que ao final todas absolutamente conectadas com aquilo que ela acredita. Desenvolveu trajetórias de carreira na área de educação e do desenvolvimento organizacional e humano, com atuação executiva em empresas de grande porte, incluindo siderurgia, celulose e varejo, e gestão pública estadual e docência e pesquisa em instituições privadas e públicas de ensino e atuação consultivo. Além disso, trabalha como voluntária e conselheira do Instituto Oportunidade Brasil. Enfim, carioca de nascimento, escolheu o Espírito Santo para viver com sua família há 22 anos. Kátia Vasconcelos, seja bem-vinda. E estamos aqui hoje para a gente falar sobre tendências do mundo do trabalho. E aí, quero te dar as boas-vindas de novo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Gederson. Estou super feliz de estar aqui com você para essa conversa. Então vamos lá. Kátia, você... Bom, já te conheço de algumas conversas, né? E sou um fã da tua trajetória profissional, né? Assim, você é executiva de grandes organizações e pesquisadora e uma curiosa, efervescente, né? Que está sempre pesquisando e sempre conversando e sempre estudando sobre tendências e o que acontece no mercado de trabalho. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente aquilo que você tem estudado e de que forma você foi atrás das informações para fazer o estudo sobre essa tendência do mundo do trabalho, o que está acontecendo com transformação digital, mudanças climáticas, mudanças socioeconômicas. Traz para a gente um pouco aí do que isso vem... Obrigada aí pela oportunidade de poder dividir um pouco do que lá no Grupo Hopen, no âmbito da diretoria de pesquisa e desenvolvimento, a gente vem conduzindo. Então, assim, no início desse ano, nós conduzimos um primeiro estudo, que foi um estudo realizado a partir de dados já existentes, ou seja, os chamados dados secundários. Então, o nosso grande objetivo era tentar compreender de que maneira têm se dado as transformações no mundo do trabalho e nas práticas de gestão de pessoas, e a gente queria entender o que tem motivado essas transformações. Então, o estudo ele se intitula Tendências e Transformações no Mundo do Trabalho. Ele foi realizado a partir da leitura aprofundada de 8 relatórios que foram publicados por institutos de pesquisas internacionais e nacionais no último trimestre do ano passado e iniciozinho desse ano. Então, a partir da leitura desses relatórios, que não eram relatórios da área de pessoas, alguns até eram, mas boa parte deles tratavam de tendências de mundo, né, de mudanças de sociedade. A partir dessa leitura, eu consegui agrupar, Gederson, todas as mudanças que os estudiosos que produziram os relatórios trouxeram em 4 grandes macro tendências. A primeira delas, as tendências de avanços tecnológicos e transformação digital. A segunda delas, de mudanças climáticas e sustentabilidade.
A terceira, apontando muito para as questões do envelhecimento populacional, e a quarta, as mudanças socioeconômicas, né? Ou seja, até aqui acho que não tem nenhuma novidade, porque a gente ouve sobre isso, a gente lê sobre isso, e o que eu costumo dizer, a gente sente essas tendências no corpo. Mas foram importantes, assim, segmentá-las para que a partir daí a gente pudesse aprofundar. É interessante você falar isso da gente, não é uma leitura, né? É quase a gente sente essas quatro linhas na nossa vida do dia a dia, né? Sem dúvida. E de uma forma, às vezes que nos preocupa, né? Às vezes que nos atinge individualmente, né? Porque está muito ligado também com as nossas sensações e relações socioemocionais, né? Não sei se você concorda comigo, mas a nossa saúde mental está diretamente relacionada a esses 4 pontos, né? É na vida, né? Porque assim, quando a gente olha os avanços tecnológicos, a gente está sentindo na vida. Sim. As mudanças climáticas, estamos sentindo na vida. Olha aí, um São Paulo gélido desde ontem, né? Depois de uma semana super quente. O envelhecimento populacional, a gente está sentindo em casa, na nossa família, diversidade geracional. E as mudanças socioeconômicas que se dão muito em função das desigualdades sociais que surgem em decorrência, eu costumo dizer assim, do fato da gente não estar tratando da maneira adequada as 3 tendências anteriores, né? Gerando exclusão digital, enfim, baixa diversidade etária, excluindo pessoas do mercado de trabalho, criando refugiados climáticos, e a gente acaba tendo, então, todas as desigualdades socioeconômicas, né? Esse estudo é um estudo global? Você pegou referências mundiais de outros países? Como é que... Sim, nós olhamos os relatórios, né? Aqui, citando alguns dos relatórios que nós tratamos, o relatório do Future Today Institute, o relatório da Gartner, que é mais voltado para a liderança de RH, o relatório da Price, a partir de uma pesquisa realizada com mais de 4.000 CEOs de 172 países e relatórios, o relatório da Deloitte, analisamos cartas da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, que por mais que não seja um relatório de tendências, mas quando a gente olha as 10 últimas cartas produzidas pela BlackRock, a gente consegue perceber anualmente o quanto essa carta tem determinado a conduta de boa parte daquelas empresas que estão em busca de investimentos, né? E aqui no Brasil, o único relatório lido, porque era o que estava disponível, foi o relatório do GPTW. Ótimo. Já é uma bela de uma referência, né, Exatamente. Kátia? Kátia, e depois de ler, entender e tirar as conclusões de toda essa pesquisa que vocês fizeram, o que você fez? Como é que você foi tirando as conclusões de que isso está correlacionado, né? Além da gente sentir, né? E você, pesquisadora, doutora, professora, executiva de grandes empresas, já viu muita coisa e também sente isso no teu dia a dia há bastante tempo, né? E se a gente tiver tempo também, eu quero que você também fale um pouco das tuas mudanças de carreira, as coisas que você fez, que eu acho interessantíssimo, né? Que você se permitiu também se testar, né? Você é uma pessoa que você está o tempo todo testando e experimentando coisas, né? Você não deixa de não fazer as coisas tentando entender os porquês. Você começou falando disso. Então assim, eu acho interessantíssima a forma como você trata as coisas, as informações que você busca no mundo, né? Você não deixa, eu acho que, e me corrija se eu estiver errado, você foi uma pesquisadora e uma docente posterior à tua vida corporativa, né? Sim. Então também isso é interessante, né? Você foi buscar na academia coisas que talvez estivessem faltando no teu mundo corporativo, no teu dia a dia, nas posições que você ocupava, né? Eu costumo dizer assim, Gederson, fazer os comos nos dá trabalho, até para compreender um pouquinho do como fazer, mas não tá aí o segredo, porque os comos todo mundo acaba meio que repetindo. Agora há pouco a gente estava falando de um outro assunto e você disse, todo mundo oferecendo a mesma coisa, sim, né? Porque sim. os comos são muito iguais. E eu costumo dizer que a gente consegue fazer comos mais exitosos se a gente entende os porquês.
que são os conceitos, são os fundamentos. E para isso a gente precisa mergulhar um pouquinho mais, né? Que foi exatamente o que aconteceu nesse estudo de tendências, que tem a ver com a pergunta que você me fez. Uma vez tendo lido, analisado, o que a gente fez com isso lá na diretoria de pesquisa? A primeira coisa foi, por mais que a gente sinta na pele, e como nosso foco, então, era olhar para as relações de trabalho, eu fui tentar compreender de que maneira essas tendências têm perturbado o ambiente organizacional. Então, a leitura dos relatórios indicam, por exemplo, que todas essas tendências, que de forma combinada, elas acabam gerando cada vez mais ambientes de incertezas organizacionais, né? Tem, inclusive, um relatório da Price, que é o relatório que foi feito, a pesquisa que foi feita com CEOs, eles conseguem demonstrar que 97% dos CEOs entrevistados, foram mais de 4.700, disseram que todos tiveram que, nos últimos 5 anos, promover alguma mudança nas organizações para conseguir continuar gerando valor nas organizações em função de tantas incertezas. Assim como mais de 45% dizem que, a continuar da forma como está, eles não conseguem ver os seus negócios existindo da maneira como está hoje na próxima década. Ou seja, isso gera muito incômodo nas organizações. O relatório indica também, por exemplo, que diante de tantas transformações, a gente de fato vai precisar criar outras formas de fazer e não continuar repetindo aquilo que o relatório da Deloitte, que eu achei fantástico, chama de substitutos imperfeitos, né? A gente está tentando criar substitutos, mas para um contexto de mundo que já é muito diferente. Porque quando a gente olha para a vida organizacional de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, e eu estava lá, a gente estava falando de coisas muito diferentes. Eu costumo dizer que há 30 anos atrás, quando eu entrei na vida organizacional, a gente estava tentando preparar as pessoas para que elas pudessem buscar qualidade total. E o princípio da qualidade total estava baseado na padronização. E hoje a gente está em busca da inovação. São coisas completamente diferentes. Perfis de profissionais completamente diferentes, mas o que tem me angustiado é que a gente tem usado os mesmos comos, com uma roupagem diferente, mas os mesmos comos. E as pessoas que tinham que repetir não podem ser tratadas da mesma forma como pessoas que precisam inovar. Então, assim, quando a gente olha para essas tendências, o que está sinalizando para a gente? A gente precisa acelerar. O ambiente é de incerteza, isso a gente já sabe, não tem novidade nenhuma. Os avanços tecnológicos cada vez maiores, mas a gente também vai ter que lidar com fatores que até então a gente não conseguia ou não sabíamos inserir nas tomadas de decisão, como, por exemplo, os fatores ambientais, mudanças climáticas e os fatores de ordem social, como, por exemplo, o envelhecimento. É a primeira vez que hoje, a gente já pode falar, né, de agosto de 2024, nós já temos organizações como organizações do varejo que já possuem 5 gerações trabalhando juntas, porque os mais jovens da geração alfa, que já são habilitados a trabalharem, começaram a trabalhar a partir de julho de 2024 como menores aprendizes. Então, a gente tem organizações como, por exemplo, o Varejo Alimentar, que recebe esses menores aprendizes com 14 anos, já tendo nas suas organizações os jovens de 14 e os mais experientes de 70. Né? Então, assim, a gente não está acostumado a considerar todos esses aspectos em tomadas de decisão. Né? Kátia, e para você, qual o maior desafio? É você preparar esse líder 50 a mais, vamos chamar assim, para tratar esse jovem aprendiz que está entrando no mercado ou tentar mostrar para o jovem aprendiz, porque também tem isso, né? Eu acho que a maior crise geracional é o jovem aprendiz entra com aquela fome de informações e conhecimento que busca no profissional 50 a mais, né? Muitas vezes, né? Ou no intermédio. O que te preocupa mais, assim, em termos de explicar os comos
para esse jovem ou para os 50 a mais? O que você vê assim de mais desafiador, né? Para mim, eu penso que isso deve ser a preocupação de todos aqueles tomadores e tomadoras de decisão nas organizações, né? De que como é que a gente mexe com o modelo mental das pessoas, para que efetivamente elas se sintam como integrantes de uma geração de transição, como diz a Amy Webb, né? Porque ela diz assim, todos nós deveríamos nos considerar como integrantes de uma geração de transição, e não geração X, Y, Z, enfim. Mas fazemos parte, nesse momento, de uma sociedade que está num processo de transição significativo. E, de novo, chamando aqui a Amy Webb para conversa, ela diz assim, no momento que a gente conseguir passar por esse estágio, essa sociedade que todos nós vivemos, ela vai estar muito diferente daquela que a gente conheceu há um tempo atrás, né? E aí, assim, por que, por exemplo, a questão etária tem sido um fator tão perturbador nas organizações? Porque a gente estava acostumado a trabalhar com pessoas que pensavam de uma maneira muito igual, porque tinham tido experiências muito iguais. Só que em 15 anos, em 20 anos, a nossa sociedade mudou. E quem está chegando agora vem carregando uma experiência cultural, social completamente diferente. Logo, pensam diferente. Com expectativas totalmente diferentes. Expectativas diferentes. Porque antes, para a gente, eu sou de uma geração dos anos 70, né? Sou de 72. Então, quando a gente foi para o mercado de trabalho, na verdade, quando a gente foi para a escola, né? A nossa forma de aprender era esperada, né? A gente, assim, eu sabia o que eu precisava fazer e de que forma eu precisava me dedicar para atingir os objetivos traçados por mim, né? Estavam definidos. Estavam definidos, né? Kátia. É exatamente isso. Então, era uma sensação, para mim, na época, de quase total controle. Apesar da gente saber que a gente não tem controle de nada, né? Mas naquele momento, para um jovem entrando no mercado de trabalho com seus 20 e poucos anos... A ilusão do controle era muito maior, né? Era incrível. Assim, pensando, eu brincava, né? Porque assim, eu estudava um idioma, se o idioma que eu estivesse estudando não fosse o idioma mais desejado pelo meu empregador, eu trocava, eu ia para uma outra escola. Então assim, eu brinquei de estudar espanhol, eu brinquei de estudar inglês, eu brinquei de estudar um pouco de francês, e assim eu fui tocando a minha vida profissional, né? No sentido de eu ia me adequando às oportunidades que iam surgindo ao longo do caminho, né? Só que eu acho que isso hoje em dia virou quase uma loucura, assim, né? No sentido de... a linearidade deixou de existir. A linearidade deixou de existir, Kátia. Eu acho que Exatamente, eu acho que é isso. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para essas tendências, observa assim, elas se cruzam, né? Inclusive, o estudo, ele aponta para isso. O relatório do Future Today Institute, eles falam disso, de que a gente precisa considerar que a gente está num super ciclo tecnológico. E o que significa isso? Significa que essas tendências, elas se cruzam. Né? A gente não vai conseguir olhar para elas de maneira isolada, como a gente isolou muitos fatores no passado. E se elas se cruzam, os desdobramentos também são múltiplos. E é exatamente por isso que, nesse momento, quando a gente olha a vida organizacional, ela está tão turbulenta, porque tudo aquilo que a gente sabia como resposta, a gente tinha tempo para preparar, não foi mais possível, né? Não é mais possível, e assim, não porque o que a gente fazia no passado estava errado, o contexto era outro. Os relatórios, eles apontam muito assim, Gedson, mais do que monitorar as previsões, que de alguma maneira a gente sempre fez, né? A gente vai precisar desenvolver a capacidade de prever, e não só de monitorar. É claro que é cada vez mais difícil, dado o nível de incerteza, de velocidade, de fatores, mas a gente vai precisar, especialmente aqui no Brasil, e para a gente ser um grande desafio, que é desenvolver a tal da visão de longo prazo, que a gente tanto fala, mas que a nossa cultura ainda cultua tanto, né, uma visão de mais curto prazo. Decisões ali muito rapidinhas, sem olhar possíveis desdobramentos.
Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, do webcast, do podcast da Você Está Contratado e tem o interesse de colocar a sua marca, o nome da sua empresa no nosso canal, entre em contato com a gente. Empresário, empreendedor, você que é executivo de uma grande empresa. Vem junto! Mas essa visão, essa necessidade de mudança rápida, de curto prazo, que talvez o brasileiro precisa, é diretamente relacionado a todas as adversidades que a gente tem, né? E aí também está completamente entrelaçado com as 4 linhas de estudo que você fez. Mas e aí? O que nós brasileiros precisamos fazer, né? O que a gente... Que mudança de mindset a gente precisa ter para tentar esticar um pouco essa visão do curto prazo, mantendo a sobrevivência das empresas, né? Porque o empreendedor, o empresário, o executivo, a gente está o tempo todo segurando o volante, pilotando uma incerteza diária, né? Como parar ou se desligar do momento atual para projetar esse futuro? O que você dá assim de... Eu acho que, na verdade, assim, a gente nem para e nem desliga, né? A gente vai trafegar nas 2 avenidas o tempo inteiro, né? Eu acho que quando a gente pensa em longo prazo, em termos de sociedade, mais do que nunca, é super necessário que a gente, de fato, invista em políticas de educação, né? Porque... pensa, se a gente vai ter um país, um mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais envelhecido, porque essa é uma questão de mundo, não é só uma questão de Brasil. Os estudos demonstram que o Brasil tem tido um envelhecimento mais acelerado. Se a gente tem uma sociedade, um Brasil, cada vez mais impactado por mudanças socioambientais, climáticas, e tudo isso, se de forma combinada e não tratada, podem aumentar as desigualdades sociais, percebe o quanto que, por exemplo, a educação é um fator fundamental para a gente conseguir fazer frente a isso como sociedade, né? Então, políticas voltadas para a educação. Falando agora no âmbito das organizações que trabalham, obviamente, sempre para gerar prosperidade para todas as partes envolvidas, a gente percebe que cada vez mais as organizações estão sendo pressionadas para gerarem os seus resultados, né? Mas não aquele resultado clássico do passado que ia somente por uma linha, que era a linha do acionista, né? Hoje é um resultado cada vez mais que precisa ser capturado por toda a sociedade que está no entorno. Então, esse estudo que eu conduzi, a segunda parte do estudo, foi muito de tentar capturar como essas tendências estão se manifestando dentro das organizações. Então, eu tive a oportunidade de conversar com 7 lideranças, diretores e diretoras de recursos humanos, de empresas de 7 setores diferentes. E foi escolhido exatamente assim, porque eu queria capturar se o que, por exemplo, o setor de varejo sente da indústria, sente da educação, da saúde. Então, foram setores diferentes. Todas essas empresas com mais de 1.000 trabalhadores diretos e todas com atuação Brasil. Né? Nenhuma delas com uma atuação somente regional. E a primeira pergunta que eu fazia para eles é que desafios eles já vinham vivendo nos últimos 2 anos, sem apresentar as tendências, e que desafios essas pessoas contavam. Desafios relacionados a avanços tecnológicos, a mudanças climáticas, a envelhecimento e a desigualdades sociais. Em que sentido? Organizações que estão tendo que cada vez mais, para conseguir entregar valor para o seu cliente, seja aquele cliente direto ou cliente, né, que recebe o produto de maneira indireta, mas todos tendo que rever
processos, prazos, tendo que automatizar, tendo que trazer inteligência artificial para o processo, ou seja, mudando a forma de fazer, sofrendo pressões das questões ambientais, seja porque para obter uma licença isso é cada vez mais difícil, para operar, seja porque o cliente toma a decisão agora pautada em outros critérios, que não só mais aquele que ele enxerga no produto, ou porque a sua força de trabalho é impactado pelas mudanças climáticas, como empresas que eu conversei com atuação em regiões que no início do ano já tinham vivido, por exemplo, questões climáticas, né? Enchentes. Nós tivemos essa situação no Brasil antes mesmo da grande tragédia no Sul. Envelhecimento, que é uma grande questão nas organizações nesse momento, e as desigualdades sociais, como, por exemplo, violência doméstica, já de forma mais explícita dentro das organizações, baixa qualificação, dificuldades financeiras que começam a aparecer num período de aposentadoria e gerando medo de deixar... Educação ou seja, financeira, né? As organizações tendo que lidar, Gederson, com aquilo que a sociedade tem que lidar. E aí a outra pergunta que era feita para essas lideranças, tá aí, o que isso aí tem refletido nas suas práticas? E aí a imagem que eu criei para conseguir dizer para você o que as empresas estão vivendo é assim, sabe aquelas plaquinhas na porta, estamos em obra? Uhum. Todo mundo tendo que virar suas organizações pelo avesso para dar conta de novas políticas, novos processos, novos sistemas e novas pessoas, mas não no sentido de gente nova, mas de gente que já está lá com uma mentalidade diferente, com um modelo mental diferente. Agora que você colocou essa plaquinha na frente das empresas, né, estamos em obra, esse work in progress, né, que a gente costuma ver, mas uma coisa é, eu não posso fechar a minha empresa para colocar estamos em obra, né? Atrás dessa plaquinha do estamos em obra, a coisa está continuando, né? Estamos em obra, desculpa, a gente vai parar esse pedaço como uma reforma, né, na casa da gente, que a gente vai lá e reforma um banheiro, por exemplo. Mas você tem um outro banheiro para usar, ou você tem uma peça da casa que você isola aquela parte, protege, arruma aquilo ali e depois você vai fazendo de forma cadenciada, né? É isso, né? Porque a gente também não pode se dar o luxo de parar a nossa organização para rever processos, para rever tudo que está fazendo e se adequar a isso. É tudo junto misturado, né? Então, trazendo de novo aquele exemplo que eu me dei, como eu conseguia planejar e ter aquele cadenciamento de carreira, falando de carreira, né? Tipo, se eu fizer isso, se eu fizer um MBA e numa área empresarial, né, como gestão empresarial, eu vou conseguir ampliar o meu espectro para funções mais comerciais, e assim vai. Você vai se dedicando, vai lendo, vai conversando, vai tendo mentoria, vai se nutrindo de informações para você se adequar ao mercado, né? A sensação agora é, estamos em obra, tudo junto, misturado, e nessa espiral, né? Do tipo, o que você fez é quase tentativa e erro. Você, não sei se é isso, do tipo, mas tem que tentar. Não tem mais o livro de resposta, né? Eu costumo brincar dizendo assim, eu fiz parte de uma geração, e você também, e outros que vieram depois de você também, onde a gente sempre sonhou com aquele livro de resposta do professor, aquele que tinha a pergunta e as letrinhas azuis com as respostas. Hoje não tem mais isso, né? Porque ninguém sabe, por exemplo, como lidar com equipes que criam, um exemplo bem atual, né? Equipes que são responsáveis por criar, mas que trazem para o modelo de trabalho uma inteligência artificial. O relatório, Gederson, nesse momento a gente está aqui no Brasil discutindo se trabalho remoto funciona, se não funciona. Estamos falando de modelos híbridos. Os relatórios, se permite o uso da inteligência artificial nas organizações ou não. Exatamente. Esses relatórios, sabe o que discutiam? A necessidade de cada vez mais a gente conseguir ter líderes que saibam liderar trabalhos de modelo híbrido. Mas não é modelo híbrido em casa ou na empresa. Humanos e robôs. E isso, quando eu li no início do ano, parecia muito distante. Eu vim agora no voo lendo uma matéria, né, mostrando o uso da inteligência artificial
como o terceiro, quarto ou quinto elemento, o número que a gente quiser dar, de uma determinada equipe. Né, onde o robô vai acompanhando e a inteligência vão acompanhando o trabalho dos humanos. Sentado à mesa, junto na discussão. Juntos. Né? E ele é o robô do robô. Está gerando a inteligência da inteligência artificial. Olha que doideira. Agora pensa o quanto que, se fosse eu a liderar esse time, o quanto que eu tive de tempo, de possibilidades, inclusive de referenciais para ser desenvolvida, para gerar uma situação, para liderar uma situação de trabalho como essa. Então, falando dessa coisa de reforma o banheiro e deixa o restante da casa funcionando, pensando no desenvolvimento das lideranças. Nesse momento, as lideranças estão aí, estão tendo que colocar as equipes para trabalharem, entregar resultados. Motivados, ainda muito baseado em referenciais de um passado que não é mais suficiente, que é o que eu costumo dizer, não é que está certo ou que está errado, não é mais suficiente. E tendo que ser desenvolvido para liderar num contexto completamente diferente. Né? Quantos de nós, nos próximos meses, de fato já não teremos que liderar equipes híbridas? Mas, de novo, não é estando na sua casa ou na empresa. Não se trata disso mais, né, Kátia? Não é mais disso, é dos humanos e dos robôs. Né? Quantos de nós estamos preparados para liderar equipes onde na mesma mesa você vai ter um jovem ou uma jovem de 20 anos de idade e alguém de 70? Pode parecer assim, nossa, mas é simples. Não, não é simples. A gente está falando de gerações que têm contextos históricos e sociais completamente diferentes. Eles pensam de maneira diferente, eles desejam coisas diferentes, eles esperam coisas diferentes. Agora, pense nos sistemas de incentivo das empresas. São padronizados. Aí, o choque começa aí, né? Do tipo assim, o que eu tenho para te dar, te atende, né? Não vai te atender. Daí, a personalização das tratativas, eu acho que é uma das coisas mais também urgentes que as pessoas devem fazer, eu acho, nas organizações. E que é a nossa grande oportunidade, né? Porque, assim, eu sou muito curiosa. E por mais que... Somos dois. Aqui a gente está junto. Gostei disso, né? Tipo... Não, eu sou muito curiosa. Então, assim, esse cenário, é claro que ele dá um frio na espinha, né? Mas não é aquele frio da espinha do medo que me paralisa. Eu estou muito curiosa para tentar entender como que nós seremos capazes de encontrar respostas que ainda não foram pensadas por ninguém. Você está motivada a isso, né, Kátia? A gente tem que encontrar essas respostas. Né? O que faz com que um menino ou uma menina de 20 anos de idade queira se conectar com o trabalho como representantes da minha geração, X, se conectou no passado? Mesmo estando de casa. Então, assim, não é verdade que um modelo remoto não funcione, não é verdade que os jovens não queiram nada, nada disso é verdade, é porque a gente se acostuma a repetir algumas coisas do senso comum. Eu costumo dizer assim, quem mais diz... fácil, cara. Eu digo assim, né, há quem diga, o jovem não consegue se dedicar a nada. Eu sempre pergunto assim, você tem um jovem na sua casa que joga? Preste atenção nessa pessoa jogando. E depois me responde se de fato ele não consegue se dedicar a nada. Está ali, toda a concentração dele está ali. Esquece do mundo, né? Por um bom espaço de tempo. O que tem naquele modelo de trabalho que faz com que a atenção dele seja toda capturada para aquilo? E de que maneira nós estamos conduzindo os nossos trabalhos de maneira que esses meninos, ao chegarem ou já começarem o dia, desejem, a única coisa que eles desejam é ir embora, é encerrar. A gente tem que ser capaz de pensar numa outra forma, né? E não simplesmente julgar ou falar que esse jovem não quer nada, né? Ou que esse jovem só quer jogar, ou que esse jovem só não... Né? Assim, é muito mais fácil criticar e não entender, né? E diferente do passado, né, Gederson? Eu sempre digo isso, inclusive para os meus alunos. Desde que o mundo é mundo, qualquer organização sempre desejou resultado. E qualidade, ponto final. E continuará, assim. Né? Isso é uma certeza que a gente tem, né? Exatamente assim. Lá no passado, para conseguir isso, padronizava, especializava. Hoje, para conseguir isso, tem que inovar, generalizar. Vão mudando as formas, mas o que a gente quer é a mesma coisa, né?
Então, não faz sentido a gente querer repetir o modelo do mundo de cá nesse aqui. O Salib Neto, ele tem num dos livros dele, Gestão do Amanhã, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele diz assim: a gente precisa conseguir pensar o novo no novo, mas considerando todas as potencialidades das tecnologias atuais, né? E eu costumo brincar dizendo assim, é porque a gente está muito fadado a buscar o novo no velho. No velho no sentido do arcaico, daquilo que não serve mais, né? É a gente se despir, né? Do tipo, joga a vaidade de lado, né? Daquele aprendizado e se retroalimenta daquilo que está vindo e do que você precisa realmente aprender e se dedicar a isso, né? A prestar atenção no que as pessoas estão querendo. A gente admitir que a gente não tem as respostas, né? E admitir também que para a velocidade que a gente precisa, não vai dar mais, Ederson, para a gente ir sozinho numa sala e pensar a resposta. A gente tem que poder juntar o maior número possível de pessoas. Então, assim, quais são os princípios de um cenário de inovação? É o princípio da colaboração, da cooperação. Ambientes colaborativos. Mas para a gente ter ambientes colaborativos, a gente precisa ter níveis de confiança. Para ter níveis de confiança, precisa existir respeito. Para existir respeito, precisa existir minimamente a compreensão desse contexto. Maturidade. Exato. Maturidade que não tem nada a ver com idade, né? Inclusive. Não. Maturidade então, assim, para... É um cenário instigante, muito incerto, né, que nos tira, obviamente, de uma situação de conforto, mas eu penso que promissor, sabe? Porque você acredita? Eu acredito, porque eu acho que a gente tem as oportunidades de pensar novos referenciais e oferecer para as novas gerações, né? Não é esse o princípio da sustentabilidade? É incrível. Kátia, assim, estamos chegando ao final, já passa muito rápido, você é incrível, assim, a tua forma de pensar. Divide um pouco com quem está nos escutando, quem está nos assistindo, o que você consome, o que você, a tua leitura, dicas de leitura, né, porque você, assim, comentou com a gente aqui que no voo, você veio agora de Vitória para São Paulo para gravar esse episódio com a gente. O que você está lendo, o que você tem lido, o que você indica para as pessoas, como se nutrir, né? Como se preparar para isso, né? Eu não tenho preconceito. Então, assim, eu não sou aquela que, não para as revistas de negócio ou não para a leitura científica. Eu leio do artigo científico à literatura de negócios, né? E o que eu sempre tento fazer, Gederson, é fazer as conexões. Então, quando eu pego um artigo científico para ler, né? E aí normalmente eu leio os artigos científicos da área da psicologia do trabalho e da área da administração, né? Mais vinculada a comportamento organizacional. Eu tento vincular aquilo que quem está pensando um pouco mais à frente já pensou e de que maneira eu posso fazer essa conexão com a matéria que saiu, por exemplo, numa exame, numa Você SA ou numa Você RH ou numa revista da HSM, enfim, né? Da Harvard Business Review, a gente pegar essas coisas e tentar fazer essas conexões. Adoro arte de todas as formas, música, poesia, literatura de uma maneira em geral. Então, tudo que eu acabo de ler, eu, de novo, tento conectar com o mundo do trabalho. Então, não tem nada que eu leia que eu não tente fazer as costuras, sabe? Música, letra de música. Então, assim, eu não tenho preconceito. Eu costumo dizer que eu não vim ao mundo a passeio. Eu vim para aprender. Então, eu presto atenção a tudo. Incrível. Você respira inovação, Kátia. Entendeu? Ai, que bom. É isso, assim. A sensação aqui te ouvindo é que tudo você se nutre para saber que comportamento a gente deve ter para enfrentar os desafios do futuro, né? Eu queria ter mais tempo e possibilidades de poder aprender mais ainda, mas como são recursos restritos, limitados, com o que eu tenho de acesso, eu tento fazer o melhor, né? Para me tornar uma pessoa melhor a cada dia. E talvez tenha isso, sabe, Gederson? Eu não acredito que a gente é o melhor ou a melhor líder, o melhor colega de trabalho. Eu costumo dizer que se a gente trabalhar para a gente ser o melhor humano, a gente vai conseguir fazer bonito em todos os lugares por onde a gente passar, né? Eu acho que é isso.
Incrível. Estou quase te aplaudindo. Muito obrigado pela gentileza de vir aqui compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Tudo que você estuda, tudo que você aplica. Sucesso. Obrigado. Vida longa a você. Para todos nós. Amém. Obrigado. Pessoal, para quem esteve com a gente, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Curte, compartilha, comenta e divide com a gente aí as tuas percepções. Até a próxima. Obrigado. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.